dar início, então, né? Então, hoje, dia 30 de junho, né, é o nosso terceiro e último encontro, né, do ciclo, primeiro ciclo Maria Maria, em que estamos, né, fazendo um estudo desse material, Interseccionalidade, da Carla Cotirene, né, novamente, sejam todas bem-vindas, né, agora são todas as mesmo, Marias, né, e aí hoje, então, a gente vai ler os últimos capítulos, vai pensar um pouquinho sobre os últimos capítulos, né? Todo mundo aqui já se apropriou das normas de etiqueta, estão com os microfones, né? Silenciados ali, né? E aí, mais uma vez, né, que vocês possam enviar, eu já tenho, né, todas já participaram anteriormente, mas enviar o nome, né, no chat, porque depois a gente vai fazer uma declaração, uma certificação para enviar para vocês, digitalizada, e aí a gente precisa fazer esse controle da presença e a gente tem feito pelo chat. Então, se vocês puderem, a gente agradece, né? E que seja, então, um momento muito produtivo, muito rico para todas nós aí. A gente também, né, enquanto grupo NEAB, né, o Laborei e o GEMPA, a gente pensou na proposta, né, que foi trazida aqui, né, por nós, de dar continuidade, então a gente quer apresentar aí para a gente discutir e também incorporar ou modificar aí a partir dos interesses aqui, e, e bora lá. Será que começamos com a proposta, Adri? O seu microfone, Adri. Eu pensei assim, como eu vou apresentar que eu escrevi, eu já falo do final do livro e apresento a proposta, e depois você fala e a Miriam fala, pode ser? Depois a gente abre para todo mundo falar, quem quiser? Aí já faz uma rodadona, pode ser? Pode sim. Então tá, então eu vou botar aqui, daí a gente fala do livro e dá continuidade, né? Eu acho que é um... Peraí, tá aqui. Bom, compartilhou? Compartilhou. Tá aqui, né? Então, como a gente tinha feito, bom dia a todas, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu fico bem empolgada com esse momento, e então agradeço a presença de todas, né? E essa conexão da gente se nutrir desses saberes aí, nesse momento pandêmico, né? Então, assim, para encerrar o ciclo, né, dessa primeira leitura, né, bem contente com o movimento, eu separei algumas destaques, assim, como fiz nos encontros anteriores, dos capítulos 4 e 5, e um pouco a partir também dessa finalização do livro, eu fiz uma proposta junto com as colegas e eu vou apresentar na sequência. Em relação ao livro, entrando e finalizando essa leitura, né, no capítulo 4 eu destaco a crítica de Angela Davis, que embora sejam considerações finais, né, são capítulos curtinhos, né, eu destaco o que eu entendi também, né, desse tom neoliberal do conceito interseccionalidade, que é uma coisa que faz a gente pensar, e acho bem corajoso da Carla, como ela traz para o livro, né, servindo para garantir êxitos aos feminismos carcerários, que é a forma como ela vai exemplificando a crítica, né, engajados na punição dos homens negros agressores de mulheres. E aí o que eu entendo e destaco de como ela traz que para Angela Davis a questão é a produção colonizadora da violência, né? Então a crítica vai no sentido das análises e operações conceituais centradas nos indivíduos e não aos processos históricos
históricos e estruturais que produzem o padrão moderno colonial centrado na exploração e opressão. Então, essa crítica tem a ver com essa perspectiva marxista da Angela Davis também, de pensar as estruturas e o processo histórico de produção dessas violências, né? Então, em especial, eu destaco o contexto e simbologia da última citação, que é a última citação do livro, inclusive, e na nota 117 está referente ao colhendo fruto e espalhando as sementes, que é um texto que está publicado no livro da Angela Davis, Mulheres, Cultura e Política, que é um lindo discurso dirigido à turma de formandas e formandos negros da Universidade da Califórnia, em 15 de junho de 1985. Nesse texto, ela fala, nesse discurso, né, que ela faz na formatura, ela fala desse processo de responsabilidade, né, desses formandos com esses contextos de violência e violação cristã. Então, ela usa como referência um exemplo concreto da questão que ela traz na nota, né, que é a relação dos Estados Unidos com a África do Sul no contexto do apartheid, né. Então, é bem legal também Pri, acho que tá, eu falhou, posso falar cortou, mais você podia deles repetir? no debate. Viu, E aí, Brena, eu nem sei se é travessia, Pri? Não, é porque oi, teve um sim, cortezinho aí no tá me final da ouvindo? tua fala, tá? E aí acho que quando você segura o microfone, talvez você tenha colocado o dedo em cima Tá. do buraquinho, e aí abafou um pouquinho a voz, só para cuidar. Mas só o último, tá E agora, ótimo, só essa tá última rolando? frase aí que você trouxe, tá? Muito bom. Tá. Obrigada, Ju. Qualquer coisa sinaliza. Tô atenta. Eu não sei se foi essa última frase falando da Angela Davis, mas depois no debate eu posso falar mais sobre esse texto em específico, Colhendo o Fruto e Espalhando as Sementes, que é uma análise que eu acredito que a Cotirene traz também para pensar os processos de interseccionalidade quando fala da relação dos Estados Unidos com a África do Sul, no contexto do apartheid. E depois, no capítulo 5, Cruzar o Atlântico nem sempre encerra a travessia, ela retoma, né, nessas considerações finais, a defesa da Kimberly Crenshaw, acho que fala Crenshaw, por sua coragem em cunhar a interseccionalidade no âmbito do direito. E aí ela destaca isso no primeiro parágrafo, né, esse setor branco elitista. E aí ela traz as mulheres negras encarceradas, que é com quem ela trabalha, né, o estado dela é sobre isso, e aí ela fala dessas forasteiras de dentro, critica os autores inimputáveis, que seriam da esquerda, né, do marxismo e do feminismo, e ela cita o Karl Marx e a Emma Goldman, e exalta a maresia feminista nesta travessia do Atlântico, com textos diversos, né, dos Estados Unidos e do Brasil, porque ela fala que nessa passagem, né, do conceito para o contexto estadunidense, para o Brasil, é essa maresia feminista de crítica também, né, que ela está sempre na interlocução. E aí ela destaca com veemência por que ela vai com o conceito, né, ela fica com o conceito. E daí ela fala da dimensão prática desse conceito e finaliza com o assassinato brutal da Marielle Franco. Então, por fim, assim, eu terminei a leitura pensando em como eu sigo a Carla Cotirene, e daí eu parafraseio um fragmento dela, né, que ela segue a Kimberly, então eu fiquei com essa seguinte reflexão dentro de mim. Sigo Carla Cotirene junto com um método diaspórico feminista atravessado nesta discussão.
visando aumentar os diálogos com as epistemes dos povos colonizados, abranger as travessias teóricas de corpos navegantes, balançados pelas águas étnicas, memórias índicas, culturas polissêmicas e posicionalidades transatlânticas. Afinal, o conhecimento deve ir além das demarcações fixadas por linhas imaginárias do horizonte e, finalmente, valer-se de raça, classe, território e gênero, enlanguecendo-se. Está na página 113. E aí, das notas e referências, eu destaco a última, que é aquela que eu falei anteriormente, né, do colhendo fruto e espalhando as sementes, que eu posso retomar no debate. E nós continuaremos a travessia? Então, a proposta de continuidade em 2022 dos estudos com os feminismos plurais é seguir também com essa bibliografia, né, dessa coleção, e a proposta é retomar, depois de um breve recesso agora em julho, e a gente retomar no mesmo horário, né, das terças às 9h30 às 11h30, e os 3 títulos que eu sugeri e passei com as minhas parceiras aí, de travessia, é o Lugar de Fala, que a Rosali também destacou, que é o primeiro da coleção, e é um texto curto, mas que vale a pena sempre retomar. Então, teríamos 2 encontros em agosto para falar de Lugar de Fala, e em seguida a gente iríamos para o Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, com 4 encontros, em setembro e outubro, até pus as datas, que são terças-feiras intercaladas, né? E, por último, Empoderamento, da Joyce Bert, que seria, não estou conseguindo descer aqui, mas seria os encontros aqui, em novembro e dezembro, tá? Então, a ideia de continuar a travessia seria essa estrutura para voltar à questão do direito, né, com o Silvio, e do lugar de fala e do empoderamento em relação ao protagonismo, né, da intelectualidade feminista negra, né? Então, é essa a proposta. É isso, muito obrigada, eu vou passar para as colegas. Ju, a palavra é sua. Ou Miriam também. Uau, né? Proposta maravilhosa. Faz com que a gente vá, né, na base para a gente entender também como se configura, né, esse racismo estrutural, acho que é imprescindível, né, um pouco antes, um dos questionamentos que a gente tinha feito, né, com relação a essa proposta, que o ciclo se chama Maria Maria, né, e a ideia era privilegiar, né, as autoras negras, esse protagonismo das mulheres, né, nesse campo de estudo que, né, eu tinha conversado um pouquinho antes, que eu fiquei um pouco até envergonhada de não conhecer a maioria das referências, né, do material da Carla Cotirene, e ao mesmo tempo foi muito legal, assim, a gente ter esses últimos capítulos mais curtos e poder ir para as notas, né, e poder ir buscando, entendendo e se situando, né, porque são muitas autoras, como no caso a Lélia Gonzalez, né, que eu não a conhecia, mas ela é uma expoente, né, no campo do movimento negro, né, bastante reconhecida, e por algum motivo tem ficado de fora, né, das discussões acadêmicas, né, justamente porque a gente tem esse funil, né, de uma elite branca, né, um academicismo aí, que tem né, essas raízes ali, né, muito eurocêntricas, né, e dentro de uma tradição, eu venho do campo das ciências sociais, né, de uma intelectualidade que se constitui, né, dentro desses espaços, desses muros, que são as universidades, né, e aí a gente estava conversando, né, sobre a gente incorporar, então, esse autor, né, homem, negro, né, e foi muito legal, e aí, se for de interesse de todo mundo, a Adriana enviou um trecho
porque ele participou do Roda Viva recentemente, né, semana passada. Eu ainda não assisti, mas ela encaminhou um trecho e que ele fala da importância do movimento feminista negro, né, hoje, para transformação social. E ele é bem curtinho, e de repente, até para a gente debater também com as demais colegas que estão aqui, né, a gente percebeu a importância, justamente porque estamos todos juntos, né, o feminismo negro, apesar desse protagonismo das mulheres, ele compete a todos nós, né, e aí eu gostei muito da fala dele, de repente a gente pode reproduzir aqui, para a gente pensar, e a minha sugestão com relação à proposta, né, antes da gente voltar aí no material da Cotirene, se a gente conseguia introduzir, né, nesse entremeio aí, pelo menos um artigo, um encontro com algum artigo de uma dessas autoras, né, me vem a Lélia Gonzalez, né, mas a gente pode pensar também em outras, estamos aqui para poder discutir isso junto, é uma proposta que eu achei excelente, maravilhosa, assim, né, terminar com o empoderamento, né, começar com lugar de fala, a gente passar pelo racismo estrutural, achei que é uma boa linha aí de raciocínio para esse aprofundamento, né, para essa travessia, né, esse convite para essa travessia, né, transatlântica, né, como a Maria Laura colocou, né, maresia feminista, né, são todos termos tão novos e que nos provocam tanto, né, nos desestabilizam também desse lugar tão comum que a gente vem, né, dentro da academia para pensar, né, novas etimologias, né, novas epistemes, né, então, coloco aí para o grupo, aí para a gente discutir e pensar, e a proposta de fazer a exibição daquele trechinho que você enviou, Dri, se vocês concordarem, eu posso já me organizar aqui para reproduzir. Achei super legal a ideia, Ju. Para aí que eu acho uma boa. Também, total acordo, é bem interessante é um fragmento, né, da fala do Silvio no Roda Viva. Enquanto a Ju prepara ali, eu gostaria de resgatar ali da fala da Adriana, a própria Angela Davis, né? Figura super interessante, assim. E ela, como ela trata dessa questão aí da violência, né? E para a gente entender isso um pouquinho, a gente também tem que conhecer, não sei se vocês conhecem, a própria trajetória dela, né? A trajetória da Ângela. É uma trajetória que ela se construiu enquanto mulher negra, intelectual, estadunidense, uma mulher que nasceu e cresceu dentro de uma sociedade muito segregada e violenta também, né? Quando ela nasceu, ela estava em vigor a lei da Ku Klux Klan. Então, e ela cresceu vendo muitos colegas, muitos amigos sendo mortos violentamente, pessoas da família. E era um tempo também que havia muitos ataques, fortes ataques, assim, de destruição, de ir lá, tá todo mundo dentro de uma igreja, eu vou lá cria uma explosão, incêndio, e não importa quem está lá dentro, e se tiver pessoas lá dentro, melhor ainda. Então, é uma sociedade violenta. Então, essa questão da violência, para ela, na verdade, acho que age como um estopim para ela, no sentido de que, não, tem que fazer alguma coisa. Então, ela se torna uma mulher que realmente traz, assim, todo esse movimento, toda essa necessidade, realmente, de mudança dentro dessa sociedade, e ela faz esse caminho de realmente lutar, militar, mas, ao mesmo tempo, buscar conhecer a fundo o que está se passando, por que essa sociedade é dessa maneira, quais são os valores, o que essa sociedade está carregando, e por que a gente continua dessa maneira. E ela, toda a sua trajetória é realmente de tentar entender. E ela é bastante corajosa nesse sentido, e ela acaba se tornando uma mulher que vai dar um exemplo
né, para muitos movimentos e tal, e ela, assim, ela é corajosa porque ela ousa questionar coisas que pareciam que já estavam cristalizadas dentro dessa lógica, dentro dessa sociedade. Então, essa crítica que ela faz aí na obra e que é colocada é uma crítica de alguém que conviveu muito de perto com essa violência, foi vítima dela, e que também questiona, tá, nós temos que nos libertar de tudo isso, temos que criar estamentos para uma outra sociedade, mas, ao mesmo tempo, nós temos que questionar aquilo que nós estamos fazendo, né? Ela questiona o próprio movimento. Ela questiona o próprio movimento, né? Esse, como a Adriana bem colocou, feminismo carcerário. Esse feminismo que te encarcera. E é nesse sentido que o trabalho da Angela Davis casa muito bem com o que está no livro todo, essa questão do estranhamento, do questionamento, da própria epistemologia, né? Esse conceito que tem um sentido neoliberal, e isso é muito importante para que a gente também vigie aquilo que a gente fala, aquilo que a gente reproduz, aquilo que a gente escreve, porque, né, realmente, muitas vezes, nós somos reféns daquilo que a gente está vivendo, e isso se reproduz nas nossas falas, e nem sempre é o mais interessante, nem sempre é o melhor. E, no caso, a própria Angela questiona, né, essa questão do feminismo carcerário, desse neoliberalismo que está ali dentro desse feminismo e que não é interessante para as mulheres negras. Por quê? Porque ele acaba valorizando o homem negro e acaba não enxergando ainda a mulher negra. Como eu estava falando antes com as meninas, né, ela é uma potência da natureza, né? A mulher negra é uma potência da natureza. Por quê? Porque ela passa uma vida inteira, ela enterra os filhos mortos pela violência, ela trabalha muito, ela muitas vezes cria os filhos sozinha, então é uma série de situações na qual ela se coloca e acaba se colocando depois, lá no final da vida, batalhou a vida inteira. Mas será que era essa vida que ela queria ter levado? Sabe? Então, tudo isso para questionar realmente esse tipo de feminismo que não cabe. Outra questão bem importante levantada ali pela Adriana, que eu tinha anotado aqui, é a questão do próprio direito. Né? Quando ela fala, né, Adriana, esse setor branco elitista. O direito não é para o negro, o direito não é para o indígena, o direito não é. Então, ali estão eles, né, fazendo exatamente esse trabalho, esse momento de inserção nesse espaço e o quanto é necessário. Isso é algo que a Angela Davis também traz com muita força também nas suas falas. O quanto é importante esse avanço no campo do direito para se obter garantias, né? Para se obter garantias importantes. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Vamos ver o videozinho, Ju? Não sei se a Ju já conseguiu ali. E daí a gente continua. Já consegui sim, mas é que essa discussão tá boa, a gente também pode entrar mais aprofundar um pouco mais e discutir né, mais para o final, então, a proposta, né? Uhum. Até, né, porque acho que você traz um aspecto aí muito importante, até para a gente pensar, né, hoje, com tantas perdas de direitos, né, que estamos vivendo, e essa crítica, ela é muito contundente para a gente poder se situar e pensar estrategicamente, né, como que a gente pode avançar no sentido de garantir, né, que toda essa caminhada, né, a gente não sofra tantos retrocessos, né, porque ela traz ali, né, um projeto de lei, né, que eu também fiquei um pouco na dúvida, lei anti-baixaria, né, que a própria Angela Davis vai questionar, porque explicita muito bem a interseccionalidade, né, mas
porque a crítica dela é por conta dessa memória de luta, né, que é esquecida, foi isso que ficou para mim com relação, né, à crítica que a Angela Davis faz, porque ela não referencia esses autores e pessoas ligadas ao movimento que encabeçaram, né, mas a Carla Cotirene já faz uma super defesa, né, ela acha que sim, inclusive ela cita o artigo, né, da Kimberly Crenshaw, né, que ela traz os autores que ajudaram a desenvolver essa reflexão, mas sentido que ela sintetiza no conceito de interseccionalidade dimensões que têm um histórico de luta ali, né, como a Adriana colocou, né, que ela, né, na página 108, considera importante evitar que o tema apague histórias cruciais do ativismo. Então, a importância desse ativismo e pensar, né, as próprias leis, como essa lei anti-baixaria, que me parece que ela tem como foco perseguir os homens negros, né, de pagode, que são em sua maioria periféricos, e que os artistas que produzem, né, músicas que sejam ofensivas, né, passam mais despercebidos, porque o seu discurso está mais naturalizado, né, então são dimensões ali que são importantes da gente atentar, mas justamente por conta dessa compreensão dos diferentes marcadores que a gente consegue fazer essas diferenciações, né? E aí, por isso que é importante a gente também pensar do ponto de vista do indivíduo. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, até gostaria de ouvir mais de vocês também, quando ela faz essa crítica, né, que ela sai do campo, né, das lutas sociais, é isso que eu entendi, e vai analisar casos mais individuais, e se isso implica perder essa força do movimento enquanto uma identidade de um coletivo, né? Sabe, Ju, que na pauta do movimento negro, atualmente, se saiu, né? Porque, na verdade, o movimento, ao longo do século XX, ele teve, estou pensando no Brasil, tá? Ele teve diversos momentos. Ele teve um momento de conscientização, ele teve um momento como eu posso dizer, de pautas mais gerais, né? E agora, nos últimos tempos, eu acredito que desde ali do final dos anos 90, o movimento negro, ele tem se pautado mais por pautas pontuais, porque ele entende que não é que é importante, claro, mas é interessante e talvez nesse quesito esteja a contribuição dessas intelectuais negras ao movimento, aonde o movimento negro ele diz assim, ó, não, a partir de agora nós temos que ver, nós temos que buscar entender qual é a situação da pessoa negra idosa no Brasil. E aí, um pouco mais recortado ainda, da mulher negra idosa no Brasil, ou do homem negro idoso no Brasil, ou da criança negra, do adolescente. Ele está com pautas mais pontuais, exatamente para tentar chegar a esses espaços que até então o movimento não conseguia. Eu vejo assim que é uma espécie de um aperfeiçoamento do próprio movimento no sentido de buscar pautas pontuais. Tanto o movimento indígena está fazendo isso, quanto o movimento negro. O movimento indígena, por exemplo, agora tem uma preocupação bastante grande com os indígenas que estão no meio urbano, que estão circulando na cidade, que precisam de trabalho, que precisam de serviço médico, que precisam de escola. Então, é a mulher indígena na cidade, é o homem indígena na cidade. Então, são questões pontuais dentro dos movimentos. Eu acho que, não tenho certeza, mas acho que aí tem um dedinho dessas intelectuais negras, no caso do movimento negro, que trazem essas discussões, que trazem luz sobre as questões da mulher negra e que faz que o próprio movimento reveja
e pense que não, precisamos também enveredar por esses caminhos. Eu acho que é nesse sentido. Então, são pautas pontuais e necessárias são recortes feitos agora para poder entender e buscar contribuir dentro das discussões desses grupos específicos e as suas trajetórias. Miriam, posso te complementar? Por favor. Vem falar. Então, gente, eu tive essa semana uma discussão com meu primo, que é militante há muitos anos, e aí a gente veio discutindo um pouco essa questão também do movimento negro, né? O que seria um movimento negro? E aí, agora, pensando nos questionamentos que a Ju colocou e nas colocações também da Miriam, eu fiquei pensando em relação a essas pautas, no sentido de que a gente também tem que pensar o que é esse movimento negro, né? O que se coloca enquanto movimento negro, e que a gente fazer essa discussão, que quando a gente fala em movimento negro, a gente logo pensa no aspecto jurídico, nesse movimento de coletivo, que talvez no nosso imaginário dê conta de todas as pautas que são discutidas, né? E aí ele me trouxe um questionamento, mas o que é um movimento negro? Esse movimento, ele é um movimento que ele também é individual, ele não é só coletivo, é um movimento das pessoas também que vão, ao longo da sua caminhada acadêmica, militante, política, vão fazendo esse movimento de, como coloca a Carla Cotirene, de resgatar também essa questão epistemológica, que é afrocentrada. E aí, esse movimento, quando ele é individual eu quero falar no sentido mais pessoal, né? Não jurídico, pessoa física mesmo. Quando esse movimento ele acontece, ele traz outras pautas, que não a pauta do movimento que é jurídico. E talvez aí que esses entrelaçamentos de discussões e de pautas, elas vão se atravessando, e que nos parece que não é coletiva, mas de uma certa forma né? Porque vai mexendo com esses outros coletivos e com essas outras demandas que vão aparecendo. E aí eu concordo com a Miriam, porque aí vai trazendo essas outras necessidades, essas outras pautas, essas outras problemáticas que vão aparecendo também em relação a esse movimento negro, né? Essas problemáticas que vão aparecendo, e que a Cotirene coloca também que a base epistemológica, né? A base é um movimento de mulheres negras e afrocentradas, então não tem como discutir interseccionalidade sem passar por isso, né? Eu até coloquei ali no chat uma entrevista que eu li da Carla no GE10, e que eu achei muito interessante, sabe, a colocação dela. Eu vou ler um pedacinho só para contribuir aqui. Deixa eu localizar, que eu tinha separado, que ela coloca assim, ó: interseccionalidade é uma ferramenta metodológica disputada na encruzilhada acadêmica. Trata-se de oferenda analítica preparada pelas feministas negras. Conceitualmente, ela foi cunhada pela jurista estadunidense, né, a professora da teoria crítica de raça, a Crenshaw, no âmbito das leis antidiscriminação. Sensibilidade analítica, a interseccionalidade completa no próximo semestre 30 anos, quando da sua proponente teorizou a sugestão histórica pensada pelo movimento de mulheres negras. É uma ferramenta teórica e metodológica usada para pensar a inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado e as articulações decorrentes daí, que, imbricadas repetidas vezes, colocam as mulheres negras mais expostas e vulneráveis aos trânsitos dessas estruturas.
E aí ela alerta sobre os perigos do esvaziamento, né? Porque quando se fala em feminismo interseccional sem trabalhar o paradigma afrocêntrico de forma desconexa de origem, fundamento e propostas epistemológicas das feministas negras, isso pode cair nesse esvaziamento, né, do que ela coloca enquanto interseccionalidade. Então eu fiquei pensando, né, esse movimento ele também traz isso, né, porque daí ele traz outras pautas que não só aquelas coletivas que foram colocadas ao longo desse processo de constituição também do movimento negro. Era isso. Adriana, posso falar um pouquinho? Ei, posso falar um pouquinho? Pode falar, lógico. Ó, muito bom, viu, Marilena? Rosali. Então, é nessa direção. Só abaixa um pouquinho sua câmera, Rosali, para a gente te ver. Isso. Tá. É nessa direção mesmo, né, da Marilena, que eu também quero dar minha contribuição a partir da leitura que eu fiz e das falas aí, muito bom esse curso. Eu não pude participar do anterior, né, porque foi exatamente no momento em que nós tivemos reunião aqui com a equipe da universidade, foi exatamente no mesmo horário, enfim, mas eu li todo o material e tenho acompanhado. Então, o que eu tenho percebido é que quando nós falamos de interseccionalidade, nós não podemos perder de vista a autoridade do feminismo negro, né? Porque não dá para usar o termo sem referenciar a luta das mulheres negras. E é exatamente esse é o momento que é a demarcação, né, das lutas, porque o feminismo, né, ele vinha no bojo de uma discussão das mulheres brancas, não é? Então, esse termo da interseccionalidade, esse cruzamento, ao fazermos, nós não podemos perder de vista raça, né? E a luta das mulheres feministas negras, né? Porque é demarcar mesmo isso. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou me apropriando, inclusive, desse termo e de toda a discussão da interseccionalidade. Eu trabalho com crianças pomeranas, são crianças brancas, mas que sofrem opressões pelo capitalismo e pelas desigualdades. A opressão sofrida pelas crianças, e aí eu tento buscar esse cruzamento, né, como ela coloca, né, essa metáfora, né, que ela usa das avenidas, né, e que são esses eixos de dominação, que além da raça, né, nós temos uma questão aqui com as crianças pomeranas, que é a questão étnica, cultural e linguística, que é determinado pela sociedade que se diz monocultural e monolinguística, né, quem pode falar e quem não pode falar. Então, esse curso, para mim, está me abrindo um leque nessa perspectiva, sem perder de vista a interseccionalidade, né, desse movimento, que é a autoridade intelectual das mulheres feministas negras, mas eu estou incorporando outros eixos de subordinação, que aí eu trago a etnia, eu estou trazendo a questão da língua, são crianças que falam o pomerano, né, que pela legislação, e quando fala do direito, nós já temos o direito assegurado desde a Constituição aos indígenas, embora formalmente, né, não sei se isso já tem uma transposição, né, na prática cotidiana, porque nós temos um Brasil que diz que a única língua que se fala é o português, então há um processo de silenciamento e de apagamento de todas as demais. Então, a nossa luta aqui é pelo direito à língua, é pelo direito à cultura, é pelo direito das diferentes formas de viver, pelas infâncias, é na desconstrução desse conceito universal de infância. Então, é importante quando a gente fala, né, da criança branca, porque a criança pomerana é branca, mas é de uma determinada classe, são filhas de pequenos agricultores que estão lá no campo e que sofrem. Claro que não vamos entrar na discussão de comparação,
de jeito nenhum, porque a história das crianças, né, das mulheres negras, é de uma violência cruel, né? Mas nós também estamos tendo outros povos, assim como os indígenas, assim como os ciganos, assim como as crianças poveranas, assim como as crianças ribeirinhas, quilombolas, que também estão sendo atravessadas por esses eixos de dominação em função do capitalismo aí, em função das desigualdades sociais. Então, eu acho que a maior crítica ao uso do termo é que as pessoas estão se apropriando desse termo sem, de fato, fazer essa análise estrutural do racismo e a origem desse termo, de que luta, de que grupo que surge. Porque senão nós vamos dar aqui um pouco, universalizar também a temática da interseccionalidade. Eu acho que é isso, quero falar um pouco, né, também trazer um pouco das crianças poveranas que também estão sendo apagadas no território brasileiro. É isso. Uau, Rô, muito bom, muito boa a sua fala. Queria agradecer, queria só pegar um ganchinho, porque justamente assim, nessa última nota que eu tinha falado da Angela Davis, ela vai para aquela interlocução com os formandos da Universidade da Califórnia, e tem um trecho que, eu peço licença, mas eu vou ler para vocês, porque me emocionou muito, assim como ouvi a Rosalie falando desses desafios, né, tanto de demarcar o conceito, mas também de pensar nessa dimensão prática dele, que eu acho que a riqueza conceitual e política dessa defesa que a Carla Cotirene faz do conceito é nesse sentido. E aí tem um trechinho que eu posso ler para vocês? Vocês estão me ouvindo? Ok, pode ler. Fala o livro, qual é a referência, Adriana? É esse aqui, ó, Mulheres, Cultura e Política, que é da Angela Davis, foi publicado pela Boitempo, e ela cita, na última citação da Carla Cotirene, a nota 117, né, que ela está falando da relação dos Estados Unidos com a África do Sul. E aí, quando ela se dirige aos formandos, ela diz assim, ela fala de todo esse contexto, né, do compromisso construtivo versus compromisso destrutivo, que é o que efetivamente ocorre nessa relação capitalista, né, dos Estados Unidos com a África do Sul. E aí, quando ela vai falar com os formandos, ela diz assim: vocês não devem se preocupar apenas com a população negra dos Estados Unidos, mas também com a população de origem mexicana, latina, asiática, indígena e das ilhas do Pacífico. Vocês devem se preocupar com a classe trabalhadora como um todo e compreender os laços que ligam todos nós, homens e mulheres, à luta pela igualdade das mulheres. Vocês não devem se concentrar apenas na difícil condição do nosso povo na África do Sul, pois estamos também na Nicarágua, em El Salvador e no Oriente Médio. E, por fim, como estudantes de origem afro-americana, vocês devem aproveitar a oportunidade de contribuir para os esforços de livrar esse planeta da ameaça do onicídio nuclear. É lindo que ela vai convocando, né, os estudantes a honrarem os antepassados, né, a luta dos povos que vieram antes deles e de como eles vão agora contribuir para as gerações que vão vir depois, né. Então, eu acho que a Rosalie tocou num ponto central, que é da crítica da Angela Davis, que é a dimensão anticapitalista, essa discussão estrutural, né, da produção do racismo nessa dimensão de estrutura capitalista. Então, eu acho que essa é uma questão central, e quando ela faz a crítica dos feminismos carcerários, é nesse sentido, de como, quando vai para essa esfera do indivíduo, descola dessa produção coletiva sistêmica, né? Desse sistema que produz essas violências e esses processos de exclusão.
É isso que eu queria destacar. E que, às vezes, aquele que está sendo vítima disso nem percebe, né? O sistema é esmagador, a pessoa nem percebe que está sendo vítima disso tudo. E também os outros também não reconhecem. E é isso que é importante, né? Como a gente fala, assim como a questão do feminismo negro não é uma questão apenas para as mulheres negras, é uma questão, né, é uma conversa que deve entrar o homem negro, a mulher branca, o homem branco, todo mundo tem que fazer parte. O próprio racismo também demanda isso, né? Que haja uma conjunção de falas aí vindas de todos os lugares para tentar compreender isso aí. Outro dia eu vi um post assim de pessoas que estavam questionando a própria Marielle. Por que a Marielle é importante, né? Elas perguntavam por que a Marielle é importante. O pessoal, na verdade, está fazendo uma crítica ao filme, né? Que saiu, tal, material que tem saído aí sobre ela, sobre a vida dela. E o pessoal questionava, então, por que Marielle é importante? Meu Deus! Para nós pode estar muito claro a importância da Marielle, mas entender qual é a sua importância passa também por uma sociedade ver que algumas coisas que ela pratica não estão não são boas para todo mundo, não são certas, não são corretas, então elas têm que se rever. E aquilo que você falou, essa questão sistêmica, ela realmente tem que ser quebrada, porque a gente realmente, na maior parte do tempo, está encarcerado, né? Nós estamos encarcerados, então precisamos rever muitas coisas para sair desse encarceramento. Aí sim a gente vai entender qual a importância da Marielle. Aí sim a gente vai entender. E, gente, e eu ainda trago essa questão, cruzando todas essas análises que a gente vai fazendo com as epistemologias do Sul, né? Citaram ali Grada Quilomba, que trabalha muito essa questão do silenciamento também, claro, do silenciamento negro, da questão de como a gente referencia o sujeito, e aí o sujeito dentro de uma perspectiva também que ela questiona que cadê a sujeita nisso, né, que seria a mulher, que seria a questão de gênero, e aí eu penso que para a gente, enquanto América Latina, também se apropriar desse conceito, pensando nessa base epistemológica, né, pensando nessa base também do protagonismo das feministas negras, e aí trazendo o que a Rosalie trouxe muito bem, acho que também pensar a partir desse conceito, pensar outras realidades, pensar outras perspectivas que se cruzam também com todas essas questões que a Carla traz, né? Que se cruzam em relação à etnia, em relação a gênero, em relação à classe. Nos move a pensar em outras questões que vão se cruzando aí, né? Questão de deficiência também, enfim, várias outras questões que vão se entrecruzando dentro daquilo que a gente vai se apropriando e vai discutindo como interseccionalidade, né? Então, acho que esses outros olhares que a gente pode dar também para essas realidades que nos afetam e que a base, como a Adriana colocou, e a Julie também, essa questão também da base capitalista, né, e colonialista, né, de produção, porque não se trata só de uma forma de produzir, né, mas se trata também de uma forma de vivenciar, de experienciar, né, o que estamos vivendo hoje, enfim, e no tempo passado, no tempo presente. Então, acho que essas questões, elas também vão se entrecruzando dentro das nossas discussões, né.
Estamos, assim, temos uma meia horinha ali, eu acho que até para a gente poder discutir também essa parte, acho que a gente poderia ver o vídeo agora, o que é que vocês acham? E daí a gente continua a discussão a partir dele, ou a Juliane, a Adriana, tem mais alguma coisa que elas queiram destacar acerca da obra mesma? Não, estou de acordo, assim, a gente pode assistir o trechinho e continuar até para pensar na travessia que continua, né? Isso Na aí. continuidade da travessia. Ju, você consegue colocar e compartilhar daí? Ou eu posso compartilhar daqui também. Vou tentar daqui, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo e te vendo perfeitamente. Eu queria tocar num outro vou assunto, por aqui, mudando de assunto. As mulheres negras têm tido cada vez mais destaque na luta contra o racismo. A doutora Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional, eu acho que está carregando. Em entrevista recente com o senhor, inclusive, a uma rádio paulista, a seguinte frase: as mulheres negras têm sido chamadas para ser uma força contrária a essas forças de morte. Né? E nessa discussão de não. Não estou conseguindo, não está carregando aqui para compartilhar. É porque assim, a gente depende, eu acho que da internet, e às vezes ela... Quer que eu tente por aqui, Tri? Não, ainda, peraí. Outro assunto, mudando de assunto. As mulheres negras têm tido cada vez mais destaque na luta contra o racismo. É muito pragmático. Eu queria tocar num outro assunto, mudando de assunto. As mulheres negras têm tido cada vez mais destaque na luta contra o racismo. A doutora Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional, falou em entrevista recente com o senhor, inclusive, a uma rádio paulista, a seguinte frase: as mulheres negras têm sido chamadas para ser uma força contrária a essas forças de morte. E nessa discussão de raça e gênero, eu pergunto a sua opinião sobre quais razões trouxeram as mulheres negras para este lugar de destaque, eu diria de liderança, nesse momento, no enfrentamento das questões raciais aqui no Brasil. Bom, eu acho que as mulheres negras elas têm tido um papel fundamental. Primeiro, que não é só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A gente começa a olhar o movimento Black Lives Matter e percebe que a liderança, a fundação do Black Lives Matter foi feita por mulheres negras. As mulheres negras desenvolveram, ao longo da sua trajetória, tecnologias de resistência e formas também de manutenção da vida, inclusive dos homens negros, né, que tiveram a sua vida destroçada, né, por uma série de circunstâncias históricas, como a escravidão, por exemplo, e tudo que dela decorreu. As mulheres negras sempre foram um sustentáculo da vida social e política e conseguiram manter, graças às formas de organização que desenvolveram, a vida nas comunidades. Então, as mulheres negras hoje lideram o movimento negro. Vejo que, inclusive, do ponto de vista intelectual, o que as mulheres negras vêm produzindo, o que as mulheres negras vêm fazendo. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, é impossível pensar a dimensão da luta antirracista se não houver também uma luta pela igualdade de gênero. Isso é fundamental, isso é absolutamente central. Porque uma das coisas que o racismo faz, e o racismo precisa disso, né, como projeto de político, precisa estabelecer controle sobre a vida, sobre a liberdade das mulheres. De onde vocês acham que vem a ideia de raça pura, de pureza racial? É justamente a ideia de estabelecer um controle sobre as mulheres. Então, vejam que a luta antirracista tem na sua dimensão também a luta pela autonomia, pela liberdade, pela igualdade das mulheres. Isso é um ponto absolutamente fundamental e central para que nós possamos entender a força que as mulheres negras têm no mundo em que nós vivemos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil.
Muito bem, por isso... Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com você sobre o fim do Alzheimer. Eu vou te mostrar... Muito bem, por isso que ele também é um... Eu defendo a referência, assim, dele estar junto com a gente nesse estudo. Eu só queria destacar uma coisa, que ele fala dessas tecnologias de resistência às formas de organização nas comunidades. Queria que a Ju compartilhasse um pouco o que ela estava falando com a gente da Conceição Evaristo, dessa experiência da live do Copene, né? Porque dentro dessa perspectiva da gente pensar a continuidade da travessia, a ideia é da gente dar visibilidade para essas tecnologias da resistência também, como um ponto-chave, assim, do estudo, né? Que a Carla abre um caminho para a gente, né? Mas que a gente fica, assim, com esse desejo de querer mais, né? Nossa, esse 1 minutinho, só antes da Ju falar, esse 1 minutinho e pouco aí que ele falou é estupendo, né? Porque ele trata até, assim, eu, enquanto historiadora, fiquei pensando aqui no movimento das mulheres operárias. Eu sempre digo, assim, para as minhas alunas, para os meus alunos, assim, que a mulher negra pobre, a mulher negra, ela nunca parou, ela nunca pôde parar, né? Aquela coisa assim, porque a entrada da mulher no trabalho foi a partir... Não, sempre. Então, sempre foi. Então, ela realmente, o termo que ele usa, foi um sustentáculo, ela é um sustentáculo, né? Então, realmente, ela é uma potência, ela é essa força da natureza. E quando a Ju traz essa discussão que ela colocou para a gente antes, que ela vai trazer agora, quando ela traz essas duas coisas, né, sobrevivência e engenhosidade, isso aí realmente traz um sentido muito lindo, muito, muito bom para isso que a gente está pensando. Vai lá, Ju. Só um pouquinho, em relação ao trabalho, a Djamila, né, tem até uma crítica quando fala o direito das mulheres ao trabalho. A mulher negra sempre trabalhou, só que o trabalho dela não era considerado. Então, quando se fala nessa luta pelo direito, também vem um pouco das feministas brancas, né, porque a mulher negra sempre trabalhou e sempre foi explorada pelo trabalho. É isso. Muito bem, um trabalho que não é visto como trabalho, né, não estaria no mesmo status, né, por isso que é importante a gente trazer, né, a interseccionalidade para pensar no campo do direito, porque ele já está impregnado de visões e ideologias muito próprias dessa sociedade, né, capitalista, né, do cis-patriarcal e tudo isso, né, e realmente, assim, essa fala do Silvio Almeida, né, que ele traz a importância do racismo, de se pensar o racismo estrutural e, ao mesmo tempo, levar em consideração gênero, né, no sentido de pensar a forma de organização da sociedade, porque, assim, é através desses mecanismos que se produz as necropolíticas, né. A Carla Cotirene, ela vai, no último capítulo, trazer essa dimensão. Por quê? Né, porque é a única forma da gente entender como se operam essas relações de poder, que elas estão marcadas, né, de uma maneira sistêmica, né. E aí eu estava comentando antes, então, com as meninas, né, que a Adriana né, retomou aqui, que essa semana teve a live do Copene, né, em que participaram os NEABs e tal, e teve a presença ilustre da Conceição Evaristo, e aí ela foi questionada sobre o conceito de sobrevivência em engenhosidade, né, que nasce da própria condição do negro, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, né, e aí ela faz uma analogia com o conceito do Michel Dissertot de estratégia, e seria do lado de quem está, né, entendendo que há uma luta,
né, de classes, mas aí no caso a gente está trazendo para a dimensão do racismo, mas aqueles que estão, do ponto de vista estratégico, eles têm tempo para se calcular, porque eles conhecem o inimigo, eles conhecem esse território, né, por isso que é muito mais eficiente, né, e o negro, no caso, aí ela fala do lado do oprimido, que o Michel Dissertot utiliza o conceito de tática, mas aqui ela traz o conceito de engenhosidade, que é próprio do povo negro também, né, porque ele está nesse lugar de carência, e aí ele está num lugar de defesa, ele está num campo, num território de um inimigo. Então, ela faz essa analogia, inclusive ela traz o ditado, né, Conceição Evaristo, que o negro tem que se fingir de morto para encarar o coveiro, né, que fazendo essa comparação também com a capoeira, né, que é essa coisa do recuo do corpo, para poder se potencializar, né, e para pegar o outro de surpresa, então, no momento oportuno, mas é sempre naquela espreita, é sempre, né, nesse lugar, né, de defensiva, né, e eu achei muito interessante porque traz essa ideia de quanto que o negro está nessa corda bamba o tempo todo, né, o tempo todo, porque existe um controle, né, as relações de poder, elas estão estabelecidas de maneira estrutural, e aqueles, né, que estão hoje, né, na elite, né, que são os brancos, né, sabem como operar estrategicamente, porque estão dando as regras, né, estão dando as regras do jogo, né, as regras do jogo estão sendo colocadas, é o próprio campo do direito, né, então, é muito interessante pensar esse lugar de resistência, e eu gosto muito dessa ideia do recuo, né, do ataque, de se poupar essa energia que já é tão consumida, né, como a Miriam tinha colocado, assim, cotidianamente, né, por conta desses diferentes ataques aí, né, que os povos negros, as mulheres, né, e todos os grupos aí que são subalternizados sofrem, né, cotidianamente, né. É aquilo que eu estava falando antes, né, Ju, e essa questão de estar sempre de prontidão, né, você gasta muita energia estando sempre de prontidão, sabe, sempre tendo recuar para se potencializar, né, pegando aí o gancho da história aí da capoeira, recuar para analisar, para voltar, e quando você fala dessa questão aí da sobrevivência, da própria engenhosidade, tem tudo a ver, né? Então, são sobreviventes que têm conseguido isso à custa de muita engenhosidade. E que tem que ter, porque quem não tem poder tem que ser engenhoso, né? Quem não tem os recursos tem que ter engenhosidade para poder usar aquilo que está à mão, para poder usar aquele recurso que está disponível para ele. E é assim que as comunidades negras elas têm vivido, né? E aí que está a força, né? Essa potência da mulher negra, porque ela tem agido, ela tem conseguido fazer sobreviver a sua família, fazer sobreviver o marido, fazer sobreviver toda essa comunidade por conta da sua engenhosidade, da sua persistência em sobreviver, né? Como diz, né, a canção que é a trilha desse grupo, né, do Maria Maria, né? Ela sorri, apesar de tudo, ela sorri, vai lá e ela luta, né? Ela tenta de novo, só que está na hora de mudar essa história, né? Ela está na hora de mudar essa história para que, né, ela consiga ser um pouco mais feliz, mais exitosa, e que não se gaste tanta energia se defendendo ou buscando compreender o espaço onde se está, se ele é amistoso, se ele não é, né? Acho que é bem por aí. Miriam,
Nossa, essa parte, assim, me tocou bastante, né, da questão da engenhosidade e das tecnologias de resistência, né, e aí, assim, só uma questão rapidinha, né, que eu queria colocar aqui para a gente, que também me inquietou, assim, no final da leitura aqui da da Carla, né, quando ela fala, aquele trecho que eu coloquei dela seguindo a Kimberly, né, e aí ela fala assim, o conhecimento deve ir além das demarcações fixadas por linhas imaginárias do horizonte, e finalmente valer-se de raça, classe, território e gênero, mas enlanguecendo-se. E aí, assim, chama atenção, né, que a jornalista, quando ela questiona o Silvio, ela fala dessa relação de raça e gênero, né? Mas a dificuldade, às vezes, que a gente tem de falar das questões de classe, né? E no caso da dimensão do trabalho, o quanto isso fica invisibilizado, né? Esse trabalho das mulheres negras, né? Que sempre trabalharam. Então, eu fiquei com isso, né, de pensar nessa dimensão do trabalho também, como é fundamental, né, de visibilidade desse trabalho que tem a ver com a esfera da reprodução da vida, que é o trabalho do cuidado. E esse trabalho é invisibilizado para as mulheres em geral e para as negras que foram escravizadas ainda potencializado nos processos de exploração e opressão, né? Então, eu queria chamar a atenção disso, porque eu acho que isso é um ponto central dessas críticas ao conceito e, sobretudo, à relação com a Angela Davis. Essa dimensão de classe e da classe trabalhadora, né? A dimensão do trabalho é fundamental, é isso, não tem inserção no mundo do trabalho para as mulheres negras, né? Elas sempre estão dentro desse contexto de produção da vida. Então, acho que esse ponto também é um ponto importante, assim, para a gente destacar. Agora, eu queria só, a gente tem alguns minutinhos finais, convidar as pessoas que estão participando do encontro, se elas querem colocar alguma questão, né, sobretudo também na relação da nossa proposta, né, de continuidade da travessia, com esses títulos aqui do lugar de fala, o racismo estrutural e o empoderamento. Vocês querem destacar alguma coisa, fazer alguma fala nesse sentido também? E Adriana, poderia incluir, eu gostaria muito de continuar, desde já, assim, agradeço a equipe pelo convite, por essa possibilidade, tem potencializado bastante o meu olhar aqui para as pesquisas que eu venho realizando, também estou divulgando essa literatura aqui no estado do Espírito Santo, ela está chegando, e isso é muito, muito bom, e gostaria, sim, de discutir também, se pudesse incluir a Angela Davis. Acho que seria bem bacana, não sei se daria tempo nessa organização do curso. Na verdade, assim, eu penso que é um pouco na direção que nem a Juliane destacou, né, de trazer outras referências bases, e aí eu acredito que, como é um grupo de estudos, né, assim, na verdade, a gente não quer se configurar como um curso, é um grupo de estudos, e aí a minha sugestão é que a gente possa fazer essas interlocuções. Por exemplo, né, no caso da leitura aqui final da interseccionalidade, eu puxei para a Angela Davis e trago a contribuição da Angela Davis. Então, que a gente possa, nesse processo de leitura dos próximos títulos, a gente ir fazendo esse exercício. Por exemplo, no lugar de fala, a gente pode já trazer a Grada Quilombo. Quando a gente for discutir lugar de fala, a gente traz essa interlocução constante da Djamila
com a Grada Quilombo, entendeu? Ok. Eu acho que é um movimento bacana que vai essa interlocução com as outras só um pouquinho. autoras, né? Não, a Rosalia, só desliguei o teu microfone, desculpa, você estava falando, eu posso até voltar, porque estava com uma interferência, daí, mas, tá? Mas fica à vontade aí, quando você for falar, tá? Por exemplo, outro exemplo, no caso da Joyce, que é o empoderamento, ela fala muito, muito, muito da Bell Hooks. Então, daí, quando a gente... E aí, a gente, na leitura, a gente vai também fazendo esses ganchos e enriquecendo com as outras, né? A Bell Hooks, a Angela Davis, a Audre Lorde, a Patrícia Hill Collins, todas essas bases teóricas vão estar aparecendo nos textos, e daí a gente vai puxando, né? O que vocês acham? Eu acho ótimo, porque daí a gente já faz uma relação ali importante e já vai incrementando, gostei. Eu, particularmente, sinto a necessidade de aprofundar um pouquinho mais no racismo estrutural mesmo, para a gente compreender esses mecanismos, né, históricos de opressão e subordinação, né, dos povos negros, invisibilização. Então, né, e nessa linha também de pensar que temos o protagonismo das mulheres negras, inclusive afirmado pelo autor, né, porém, essa luta é de todos e todas nós, né, e os homens são muito bem-vindos também ali, né, para contribuir, participar, né, e construir junto. Aí, assim, a ideia, gente, agora nesse recesso, a gente vai preparar os novos cartazes, material de divulgação, e aí seria interessante, como proposta, assim, que vocês divulgassem sobre tudo nos núcleos que vocês têm interlocução, né, grupo de pesquisa, né, nos nossos laboratórios, né, nos lugares aonde a gente traz... que é uma forma da gente estar divulgando a bibliografia também, né? Discutindo e descrição, que é o que a Rosé falou, essa bibliografia está chegando no Espírito Santo, né? Então, eu fico feliz de estar também nesse movimento, né? Então, a ideia de continuar a travessia com feminismos plurais é nesse sentido também, né? De ser um movimento de estar lado a lado nessa travessia, né? Porque boa parte das referências dessa bibliografia também traz essa travessia do Atlântico, né, que são as intelectuais negras estadunidenses, né, e tem as referências brasileiras, mas também muita coisa está sendo muito divulgada agora por conta desse movimento de tradução dessas autoras. Ontem eu estava vendo uma live com a Rosane Borges, que ela fez o prefácio desse livro da Bell Hooks, o Olhares Negros. Ela é jornalista e ela faz doutorado na ECA USP. E ela fala que a Bell Hooks demorou tanto para chegar no Brasil. Porque que ela produz há muito tempo, tem uma produção vasta, e o movimento de agora a gente ter acesso a toda essa bibliografia vem de uma geração de intelectuais negros e negras que traduzem, né, como a Djamila Ribeiro, também ela fala nas entrevistas, né, a relação dela com a língua. Então, também tem a ver com esse movimento, né, de acesso ao conhecimento. Mas eu queria ouvir vocês, se vocês querem falar, Maria Laura, quem está aí presente, se quer também destacar algum ponto que a gente... Até para a gente pensar esses próximos movimentos do ciclo, né, do grupo de estudos. A Maria Laura, inclusive, está deixando boas referências aqui nos comentários.
né? Já anotei aqui. Não, ela deixou aqui um texto interessantíssimo, da Quilombo, que é isso, né, Ju? A gente, no processo da gente ir lendo os livros da coleção Feminismos Plurais, a gente vai abrindo esse leque das referências que estão apresentadas nos livros, né? E também a gente pensar em algum espaço virtual que a gente possa reunir. A gente tem tantas referências aqui, né? Tantas trocas. Então, eu não sei se eu costumo usar muito a Class, né? Do Google. Eu não sei se é acessível para todo mundo, ou se a gente pode pensar um blog. A gente tem um espaço, né, para que a gente também possa trocar, que a gente possa também, porventura, fazer outras discussões, né, grupos paralelos também, à medida que a gente vai lendo, quem tem mais disposição e já está lendo Bell Hooks e quer se aprofundar um pouquinho mais, para a gente discutir, né? O áudio, de criar um espaço virtual para a gente poder ir, né, reunindo tantas referências, né, como as que foram colocadas aqui, né, e também que seja um espaço de troca. Eu costumo usar a Classroom do Google, a sala de aula do Google, né, não sei como é que é para vocês, se vocês têm outra sugestão de algum outro espaço virtual, um blog, ou uma página no Facebook, enfim, estou colocando aqui para a gente pensar junto. Ô, Ju, essa classe é tipo o Google Drive, que a gente vai colocando os arquivos? Que eu estou participando de um grupo de estudos da União de Mulheres lá de São Paulo, e daí é da Eliette Safiotti. E esse grupo, elas têm um Google Drive, onde é colocado todo o material disponível da Eliette. Não sei, assim, a gente podia pensar, pode ser essa sala que você falou, o Google Drive, ou depois um Facebook que a gente pudesse ir colocando, né? Eu acho interessante, assim. Era bem legal a gente, de certa forma, também ir documentando, né, esse processo, esses atravessamentos, né, que a Maria Helena também destacou. Maria Helena, para quem trabalha com o Moodle, a Class é fichinha. O que é legal da Class é porque é possível a gente separar por tópicos, assuntos, então ele fica mais organizado, entendeu? Daí a gente pode ver, vai separar por autor, por temática, né? E essa é a vantagem que eu vejo. E aí todos poderiam entrar como professores para poder editar, porque tem duas modalidades de participação, que é como aluno e professor. Mas a gente insere todo mundo, eu sei que tem uma limitação, se eu não me engano, até 30 que podem utilizar, né, como esse administrador que pode fazer as postagens, tal. Isso que a gente precisa ver, avaliar, mas também a gente pode pensar no Drive, tá aqui o que for uma ferramenta que né, a maioria que tenha familiaridade, né, e seja mais acessível para todos e todas, né? Muito legal, Ju, conta comigo. Eu não conheço essa plataforma, essa sala do Google, mas estou disponível. Eu acho que é um movimento importante, assim, a gente conseguir, de alguma forma, disponibilizar e documentar essas outras referências, né? Assim, a gente enriquece também o processo. Sim, legal. Vale muito a pena. Queria aproveitar também nesse último encontro para convidar o pessoal, né, Ju, para participar da nossa MOPEX, da nossa mostra de pesquisa, extensão e responsabilidade social lá da FMP, Faculdade Municipal de Palhoça. Vai ser transmitida assim, nesses moldes. Ela vai acontecer de 13 até dia 15, 16, Ju? 15 ou 16? É de julho. 13 a 16 de julho. Isso, 16 de julho.
onde a gente vai estar trabalhando aí diversas questões como diversidade, direitos humanos, sustentabilidade, as linhas de pesquisa lá da faculdade. Essa é uma organização da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social lá da FMP, e tem os e-mails de todos vocês aqui, né, Ju? A gente pode mandar depois, né, o convitezinho lá para o pessoal participar. A gente vai ficar orgulhosa se vocês estiverem conosco. Muito legal, com certeza. A gente prestigia, sim. Inclusive, pelo GEMPA, vai ter uma roda de conversa com o Robson, ele é professor de História, e acho que ele está fazendo mestrado, mas ele vai descobrir, a temática vai ser sobre as novas masculinidades. Que legal. A gente podia tirar uma foto agora no final, né? Você sabe fazer foto, Ju? Assim, eu participei ontem de uma reunião num grupo lá da faculdade, da Universidade lá do Paraná. Daí, no final, elas abriram as câmeras e fizeram uma foto lá. Acho que... Você sabe, Ju? Eu sei pelo celular, eu estou no computador. Deixa eu ver aqui, alguém sabe? Ai, gente, pelo celular eu sei, sim. Mas aqui tinha que abrir, né? Tinha que aparecer as carinhas. Maria Laura apareceu, a Marilena, isso. Aí a gente faz uma foto final. Boa, gostei da ideia. Olha a Miriam. Boa, Miriam. Deixa eu ver se tem aí, eu não sei fazer. Alguém sabe fazer a fotinha assim, direto na tela? Eu fiz uma, peraí que eu vou ver se deu certo, tá? Peraí. E aí, depois, em relação ao WhatsApp, também a gente pode tá fazendo um grupinho para a gente compartilhar lives, assim, né? Que a gente fica sabendo no mesmo dia, né? Então, também é uma forma... E a ideia é pensar isso, é um grupo de estudos, né? Então, que seja... também esse lugar de atravessamentos, né, como a Marilena falou, e de outras possibilidades de produção de conhecimento e de acesso, né? Conseguiu, Maria Laura? Adri, eu mandei um print da tela lá no teu WhatsApp, tá? Ele tá indo. Tá. Eu acho que ficou bom. Então, ficou todo mundo rindo, bem bonita. Vamos ver, acho que tá para chegar aqui. A minha internet, eu acho que ela tá falhando hoje também, não tá assim das melhores. Mas é isso, né, Ju? Tem mais alguma coisa? Queria agradecer novamente a todo mundo que ficou até o final. E se vocês quiserem abrir e falar alguma coisa, a gente encerrar. Depois eu compartilho a foto. Ótimo. Também queria agradecer, né, a possibilidade de aprender, de navegar por esses mares, né, que tanto nos constitui e como que nós precisamos, né, de realmente uma postura muito ativa de vigilância para atentar, né, para essas avenidas identitárias, né, com tantos cruzamentos, tantas histórias e o quanto que a gente precisa também, né, se articular e trocar para a gente ter mais clareza, né, eu acho que o que fica para mim é esse lugar, assim, de esperança, né, mas ao mesmo tempo também, né, de atenção, né, desde a etimologia das palavras que a gente utiliza, né, das relações que a gente vai estabelecendo no cotidiano, né, e o quanto que elas estão realmente muito marcadas aí, né, por relações de poder e de opressão, e que nos chegam, né, nos chegaram até hoje de uma maneira muito naturalizada, e como é necessário esse esforço de desconstruir e de resgatar histórias e uma intelectualidade e uma cosmovisão aí que foi apagada, negada, né, e que hoje tem provocado aí essa situação de desumanização e
e tantas necropolíticas, né? Agradeço a possibilidade de parceria, fico muito feliz com a continuidade do grupo, né, essa aproximação, Maria Helena, o pessoal também, né, Maria Laura, Rosali, né, de outras instituições, né, acho que o ciclo Maria, a ideia, né, surgiu do Laborei, do grupo às quais eu, a Adriana e a Mira estamos vinculadas, mas penso que a ideia é que ele possa se configurar como uma proposta mesmo, né, institucional, né, e aí até, né, como reiterando ali que a Adriana colocou, dos grupos aos quais vocês participam, convidar e também entrar também como organizadores ali, né, que a gente possa fazer esse esforço coletivo, né, sem ter uma hierarquia. A gente teve essa primeira iniciativa, o pontapé inicial, mas eu vejo que aqui a gente tem estabelecido uma relação de bastante horizontalidade, né, de trocas e de contribuições mútuas aí, que eu gosto muito dessa pegada, né, e agradeço aí a possibilidade de aprender e ouvi-las com cada uma de vocês, né, com certeza, né, nessa travessia aí, né, sinto que preciso aprofundar mais, mas já estou, né, bastante feliz e satisfeita aí por conseguir encontrar, né, outras perguntas, né, não falo nem as respostas, outras perguntas para dilemas aí que estão sendo colocados e a gente não tem tanta clareza aí, né. Nossa, eu queria só pegar um ganchinho da Juliane, porque realmente essa dimensão interinstitucional e interregional também, a presença da Rosali é bem legal, ela trazer a questão das crianças pomeranas. Vou me animar a reforçar o convite no meu grupo, que a Rosali também faz parte, lá do GPDisc, da Unicamp, para a gente trazer outras pessoas de outros estados, né, que a gente também possa fazer essa relação do território, que é muito legal também, né, e ela traz no texto, né, a dimensão do território. Então, eu vou me animar agora em julho, que a gente vai estar preparando a retomada para agosto, de fazer o convite também para outras colegas que estão em outros estados interessadas nessa discussão, né, de virem participar com a gente, né. Isso, muito obrigada. Miriam, faço das tuas palavras, Adriana, as palavras da Juliane também as minhas, foi muito revigorante, e veio a esse caos que a gente está vivendo, pandemia, tanta tristeza, tanta desilusão, né, tantas mortes, é muito revigorante esse momento, estimulante também, e agradeço a companhia, foi muito bom aí navegar pelo Atlântico com vocês, foi ótimo. Obrigada, gente. Até, Júlio. Miriam, e traz os estudantes do NEAB, no próximo, bota pilha, do Gempa também, Ju, a vir as estudantes, né? Sim, pode deixar. Gente, eu queria agradecer pelo acolhimento, né? Eu entrei nesse grupo meio que por acaso, recebi no mesmo dia um link da Solange, no grupo que a gente faz parte, eu digo, opa, vamos lá. Eu ainda não tinha lido o livro, então, para mim, foi muito revigorante também, e fico muito contente de já ter uma pauta de novos encontros, porque eu já estava meio em clima de despedida, meio, oh, meu Deus, acabou, né? E esse grupo, ele veio fortificar muito essa minha relação com as leituras, e eu fiquei muito feliz de voltar a encontrar a Ju, de conhecer a Miriam, a Adriana e todas, e esse ano também eu tenho um desafio bem grande, porque eu assumi também a coordenação do NEAB, da UDESC, que tem toda uma história, já tem toda uma conquista, né, durante anos e anos, mas também passou por situações bem complicadas em 2018 e 2019, e agora a gente vem em 2020, numa pegada diferente, numa pegada de coletivo também,
pensando nessas mulheres, pensando nesses alunos, pensando nas pessoas, né? E nessa interseccionalidade toda. Então, agradeço muito de poder estar aqui, vou continuar, e também quero trazer outras pessoas para esse espaço, para a gente fortalecer também essas nossas trocas interinstitucionais, que, para mim, são primordiais para a gente conseguir fazer um trabalho mais efetivo também dentro da academia e fora dela. Nossa, Marilena, isso é fundamental, assim, também a gente pode colocar vocês do NEAB como parceiros também para a gente fazer a divulgação, né, para também institucionalizar essa presença do núcleo, né, então acho que isso é importante também. Vou falar com a Dilson para ele também estar em contato, ele que é o coordenador do laboratório, e daí, assim, eu acho que essa representatividade institucional também dá muito peso para a gente ocupar esse espaço politicamente, né? Então, você é muito bem-vinda, todos os estudantes do NEAB, olha, passe para o grupo, que vai continuar, e que a gente quer vê-las, né, aqui com a gente também no debate, né. Eu vou pegar seu contato, você passou, né, Marilena, seu contato para a gente, né? Passou, ela está recebendo os e-mails, né, Marilena? Sim, vou deixar o meu contato aqui no chat também, tá bom? Ótimo. Muito bem, e fico bem feliz aí com essa aproximação, Marilena, e com o NEAB da UDESC, acho que como a Adriana colocou, isso traz um peso, e aí eu penso que né, para a gente poder divulgar, se for de interesse também do NEAB, que a gente entre junto também na organização, com uma atividade conjunta, né, interinstitucional, né, e é a mesma coisa para a Rosali, a Maria Laura já é do Laborei, né, mas se tiver interesse, a gente ela vai do se Laborei, trocando, ela a gente vai ter um fôlegozinho. da UFSC também. Muito bem, mas o que eu digo assim, para a gente agregar também mais gente, e até porque a gente também presta contas, né, é importante a gente também ter, né, essas ações, estamos trabalhando, estamos fazendo, e isso pode também contabilizar como produtividade, né, para os nossos grupos, que a gente sabe da importância cada vez maior aí, né, com esses ataques às universidades públicas, né, esse lugar de pessoas ociosas, né, então é uma maneira também da gente justificar e comprovar aí que nós estamos também atentos, estudando, se aperfeiçoando, né, e aí fica o convite, aí no caso a gente tem usado para divulgação, eu acho que o NEAB deve ter também a logo, né, uma logo, enfim, para amadurecer, não precisa responder agora, eu sei que você também tem outras demandas, eu não sei qual que é o grau de comprometimento também, assim, que você quer ter, seria mais uma questão pessoal, né, porque eu sei como é que também são essa articulação, principalmente nesse contexto daí tão conturbado de pandemia, né, mas fica o convite aí, tá, para Rosali, Maria Helena, né, de estar junto com a gente aí, né, no segundo ciclo aí. Estamos juntas. Já agradeci, né? Estamos juntas. Então tá, né, meninas? Ó, nos vemos então em agosto. A gente dá notícia durante o mês de julho, né, Ju? E até a gente. Acho que todo mundo tem um lugar de fala, né, para a gente começar. Depois a gente pode ver as outras coisas da compra coletiva, né? Depois a gente dá notícia sobre isso, tá? Mas é isso, muito obrigada e até a próxima. Beijo. Ok. Estamos no contato aí. Tá? Tchau, um abraço em todas. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente.